Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui reunidos mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, de pormos em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje o texto será dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem será: a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. É fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Nosso planeta é um planeta extremamente atrasado. Somos ainda um planeta de provas e expiações, em que predomina o mal sobre o bem. Todos estão percebendo a grande turbulência que está havendo com o planeta Terra, começando pelo próprio clima, por esse aquecimento global, pelas mudanças climáticas, lugares que eram frios estão se tornando quentes, épocas do ano em que se esperava um inverno, de repente está um verão absurdo, temperaturas extremamente elevadas, acidentes naturais, né? Em Santa Catarina mesmo, a terra se movendo, ventanias, tornados no Brasil, que é uma coisa que nunca houve, guerras é uma coisa que sempre houve. Isso não é de hoje, isso não é uma coisa que acontece somente no século XXI e não é uma coisa que a gente possa dizer, poxa vida, piorou. Desde que o homem está encarnando e reencarnando aqui no planeta Terra, nós, desde a época das cruzadas, anterior a isso, o homem vem guerreando. Infelizmente, as guerras, os conflitos, ainda farão parte da nossa vida por muitos anos. Porque, como está aqui, né? O ser humano, ele fica atrás de poder, dinheiro, beleza. O ser humano está o tempo inteiro atrás disso. Aí, quando a gente começa a pensar do micro, do pequeno, para o macro, para o maior, fica muito fácil a gente perceber. Existe uma expressão em que as pessoas falam, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, você vai conhecer a personalidade verdadeira dessa pessoa. Isso acontece também, olhando para o lado do macro, né? Olhando para o lado do planeta em si, os países que em algum outro momento não tinham tanto poder e que hoje possuem poder, não medem para espremer os países mais pobres, né? As populações exploradas nos países de quarto mundo, em terceiro mundo, quarto mundo. Então o ser humano, ele está sempre um subjugando o outro. Mais do que querer dinheiro, o ser humano tem sede de poder. Isso a psicologia explica de uma forma muito simples. Por que temos sede de poder? Porque às vezes nós não temos uma boa autoestima. Podemos ser bonitos, ricos, mas não nos sentimos poderosos, não nos sentimos suficientemente bons,
porque indo vazio dentro de nós, né, essa desconexão do que a gente veio fazer aqui na Terra, com a nossa essência divina, traz uma dor e um sofrimento interno, né, esse vazio em que nós acreditamos que, ao ter poder, eu serei respeitado, eu serei valorizado. Então, muitas vezes, vocês podem prestar atenção, às vezes as pessoas estão extremamente ricas, mas elas querem um cargo público em que ela possa mandar em um país, mandar num continente, mandar no mundo, porque existe a necessidade de se sentir preenchido, né? Sentir que é importante, autoestima. E isso acontece não só com as pessoas, mas acontece com os países. Então essa desigualdade toda, essa desigualdade econômica, essa desigualdade em termos de educação no mundo, cultura, espíritos ainda extremamente atrasados, isso é uma condição do planeta que a gente está, que é de provas e expiações. Estamos caminhando para planeta de regeneração. Se vocês assistirem vídeos no YouTube ou lerem em algum lugar alguém estipulando data para essa mudança, não acreditem. Não existe uma data pré-determinada. Nós não sabemos se vai levar 50, 80, 100 anos, 150 anos. Nós não sabemos essa data limite de transformação do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E o planeta de regeneração, gente, não será uma mudança assim tão enorme como muitas pessoas estão aí colocando, né? Às vezes sem muita orientação, dizendo, nossa, o planeta vai para a regeneração, já estará regenerado, transformado. Não, nós vamos inclusive estar empatando aí o bem e o mal, e o bem talvez avançando um pouquinho mais, o bem avançando um pouquinho mais sobre o mal. Essa é a esperança que nós temos com essa transformação planetária para o planeta de regeneração. Então, quando nós pensamos que nós ficamos tristes, querendo, almejando uma felicidade absoluta, nós não teremos essa felicidade absoluta. Porque a felicidade absoluta não é deste mundo. Ele é um planeta que ainda todos os espíritos que encarnam aqui têm resgate, gente. Tem karma, tem coisas para serem resolvidas. Raríssimos os espíritos que encarnam aqui e que já estão muito avançados e que vêm, às vezes, de outros planetas mais avançados para cooperar. Que reencarnam somente para ajudar, para trazer, às vezes, alguma mudança num determinado local, avanços na medicina, né? Um avanço moral na humanidade. Vez ou outra, encarna espíritos, como Gandhi, por exemplo, como Francisco de Assis. Esses espíritos vieram com o intuito de nos ajudar, Madre Teresa de Calcutá. Então, esses espíritos vêm e têm a finalidade de empurrar a humanidade ou os países em que eles encarnam com uma finalidade altruísta, do bem. Mas assim, a maioria esmagadora são espíritos ainda muito atrasados, todos no processo de encarnação e desencarnação, encarnação e desencarnação. O único espírito que pisou aqui no planeta Terra e que nunca reencarnou aqui foi Jesus Cristo. Esse não reencarnou, ele somente encarnou aqui no planeta Terra, porque ele veio para nos trazer a mensagem de amor, de paz. Ele marcou tanto com sua presença aqui na Terra que ele divide o calendário nos países ocidentais, antes de Cristo e depois de Cristo. Imaginem um espírito ter a condição de dividir um calendário, né? Olha que marco que foi Jesus Cristo na Terra. Então não adianta nós ficarmos buscando a felicidade absoluta num planeta como o nosso, porque nós não vamos alcançar. O que a gente vai alcançar? Através da resignação, da paciência, nós vamos
conseguir uma felicidade relativa. A felicidade ela vai acontecer à medida que eu vou aceitando que eu tenho que passar por algumas coisas. Coisas estas em que eu já falei aqui em outras vibrações, coisas estas em que eu me comprometi a passar. Então não adianta eu ficar relutando, eu ficar revoltada com o que eu estou passando, porque eu vou me sentir abandonada por Deus. Não, nós não estamos abandonados por Deus. Deus está conosco. A questão é como vamos passar pelas provas. Essa prova que a gente vai passar, ela vai ser proveitosa, ela vai trazer frutos, ou será uma prova inócua, uma prova perdida, porque eu vou murmurar o tempo inteiro por passar por aquela dificuldade, sem paciência, indignada, revoltada. Eu aprendi alguma coisa? Não, porque existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Então, se eu matei, roubei, fiz um monte de coisa errada em outras encarnações, como eu posso esperar encarnar e ter uma vida plena, leve, sem nenhum problema? Eu vou ter que resgatar as coisas que eu fiz, porque eu fiz coisas com outras pessoas, e existe uma lei que chama lei de justiça. A justiça divina, gente, a justiça humana, ela pode falhar, mas a justiça divina é infalível. Dessa, nenhum de nós escapa. Então, se nós fizermos mais tempo ou menos tempo, na próxima encarnação, daqui 10 encarnações, daqui 50 encarnações, não importa. No primeiro momento, eu serei meio que empurrada para pagar essas minhas dívidas. Quando eu vou avançando espiritualmente, eu começo a pedir, porque eu vou me sentindo tão incomodada com os meus erros, que eu mesmo peço para a espiritualidade me colocar em prova, para que eu resgate lá uma coisa que eu fiz não sei há quantas encarnações atrás. Quando eu já estou evoluindo, eu quero passar por aquele resgate, porque eu preciso me acertar com as pessoas a quem eu fiz mal. Então, achar que ter dinheiro, poder, beleza, isso é sinônimo de felicidade, é uma grande ilusão. A felicidade não é deste mundo. Nós ainda alcançaremos, mas ainda estamos longe disso. Verdade, amor. A felicidade não é deste mundo, mas é neste mundo que nós temos a oportunidade de nos melhorarmos em nossa moral. É aqui que nós teremos a oportunidade de fazer o bem em todas as situações. Não importa o seu status, não importa o quanto de dinheiro você tenha, qual a sua posição social, qual a sua raça, cor. É aqui que você terá a oportunidade para executar amorosamente o que você tiver que executar no momento que você tiver que executar. Fazendo uma analogia bem rápida, um faxineiro de hospital, um manobrista de carro, um enfermeiro, uma recepcionista, um médico, um diretor do hospital. Nossa, quem que é o top? Aqui, numa hierarquia, pode ser que seja o médico especialista, o diretor do hospital, mas quando passarmos para o outro lado, estaremos todos nivelados, na mesma posição. Lá não haverá hierarquia, se eu sou mais ou menos, e sim, é como que você executou a sua função aqui, como você tratou o outro nesse período encarnado aqui, como que eu trato o meu familiar, como que eu trato o meu vizinho, como que eu trato um estranho na rua. É isso que vai contar, a questão moral. A felicidade não é deste mundo, mas é neste mundo que eu terei a oportunidade de transformar minhas más tendências, para que eu possa ser merecedor de, no outro plano, ser bem recebido. Simplesmente isso. Ninguém vai te receber lá com um tapete vermelho, ou se você teve mais dinheiro, uma posição social maior, vai ser mais bem recebido. Todos estaremos nivelados. A maior prova disso que a gente pode dar como exemplo foi o início da pandemia. Quando os hospitais estavam lotados, quem tinha um convênio médico top ficou internado junto com aquele
que não tinha nem convênio, porque não tinha mais vaga no hospital. De que adiantava o seu dinheiro, de que adiantava o seu convênio top, se naquele momento estávamos todos nivelados iguais. Então a questão moral, gente, não tem valor de dinheiro, não tem hierarquia. Moral é moral. Então eu estou querendo dizer que um faxineiro pode ter mais moral que um diretor de empresa? Sim. Sim. Porque é uma questão moral. Questão moral não tem nada a ver com condição financeira, com hierarquia. Lembra sempre que a gente comenta aqui. Quando a gente for para o outro lado, nós não vamos levar nada. Somente as questões de evolução moral. E quando a gente pensa em hierarquia, nós dentro do Espiritismo de Kardec, nós aprendemos que existe os espíritos mais elevados, medianos e menos elevados, né? A gente poderia dizer que é uma hierarquia? Não sei se a gente poderia dizer que é uma hierarquia, porque quanto mais elevado for o espírito, menos ele se sente acima dos outros. Então essa hierarquia é uma coisa muito mais mundana, é uma coisa muito mais que nós aqui na Terra estamos preocupados em saber quem são os espíritos superiores e quem são os espíritos inferiores. Porque o espírito, quanto mais iluminado, quando ele se manifesta, às vezes, por uma psicografia, nem sequer o nome ele quer dar. Ele não gosta, ele dá pseudônimos, ele usa pseudônimos. Ele não se retrata como espírito A, B ou C. Ele não quer aparecer, ele não tem necessidade dessa hierarquia, que aqui na Terra nós temos essa necessidade. Só que nós sabemos que existe sim uma graduação entre espíritos mais ou menos elevados. Mas quanto mais elevado, menos a necessidade de status, menos a necessidade de se dizer evoluído. Agora, aí tem os espíritos medianos que estão entre os mais elevados e os menos, que estão tentando evoluir, que estão se esforçando, são esforçados, e os espíritos que ainda estão, infelizmente, agarrados ao orgulho, ao ódio, à sede de vingança. Mas todos nós chegaremos no mesmo patamar quando alcançarmos a iluminação. E essa iluminação é pessoal e intransferível. Somos nós mesmos que seremos juízes de nós mesmos. A nossa consciência irá nos direcionar. Quanto mais eu tiver, quanto mais leve eu tiver a minha consciência, mais eu vou me elevando. Quanto mais pesada a minha consciência, infelizmente, mais ao lado dos irmãozinhos menos felizes eu estarei. Então, eu tenho que buscar sempre o ciclo. Eu sempre estou falando aqui do ciclo virtuoso. E aos poucos ir abandonando os vícios, que é a maledicência, o orgulho, o apego material. Essas coisas nos empurram para uma dimensão e uma vibração mais baixa. Tudo depende da nossa consciência e da nossa moral, né? Isso aí. Para convidar vocês para fazermos aquela vibração, onde chegou o momento de podermos doar nossas melhores energias, nos fechando nossos olhos, sentindo a presença dos nossos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias salutares, energias de amor, de luz. E junto ao Mestre Jesus, vamos emanar nossos melhores pensamentos ao nosso planeta Terra, que passa por grandes transformações, de secas, de enchentes, de terremotos. Pedimos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelas famílias que choram a perda do ente querido. Vamos envolvendo essas famílias em amor, em compreensão, em fé. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que eles possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários. Vibremos
pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades. Pense agora naquele parente, naquele amigo que está internado, que ele possa ser envolvido em energias de amor, de saúde. Em especial, pedimos por Eduardo Feitosa Cândido, que está na UTI, se recuperando. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando em seus lares, com pensamentos suicidas, com síndrome do pânico. Que a Tua presença, Jesus, possa entrar dentro de nossos lares, possa trazer essa energia de amor, de luz, de paz. Que o Teu amor, Mestre, tão grande, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos para que possamos fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para curar nossas enfermidades, para nos dar força para continuarmos a nossa jornada. A felicidade não é deste mundo, mas que eu tenha força, Mestre, para transformar minhas más tendências, que eu possa transformar a minha moral. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A gente sempre manda um convitinho lá na página Aura Vibração Espiritual. Aceite o nosso convite, faça parte da nossa página, vocês irão nos ajudar de forma caridosa a expandir essas mensagens de amor e de luz, tanto no Facebook quanto no YouTube. A nossa única intenção é levar algumas palavras de consolo, de amor, de informação, esclarecimento e de fé. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Ótima semana. Tchau, tchau.